Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma aula semanal glicada abaixo de 7. Hoje vamos falar sobre um tema super importante que muitas vezes causa um pouco de confusão na cabeça de muitas pessoas. E eu vim aqui trazer um pouco de lucidez e clareza para que a gente tenha um controle glicêmico muito mais assertivo praticando exercício físico. Então, só contextualizando, essa aula semanal acontece toda terça-feira, às 19 horas, aqui no Google Meet. Se você quiser fazer parte, você precisa acessar o link que vai estar aqui na descrição para que você se inscreva, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem recorrente e que gera muita confusão, porque alguns exercícios de musculação aumentam a glicemia. Mas, ué, Johanna, será que o exercício físico não era só para baixar? Gera essa confusão toda, né, Elaine? E aí a gente fica perdido na parte de exercício físico, e aí a gente acha que o exercício físico não funciona, que não é pra gente, que tem alguma coisa de errado. E calma, vamos respirar que eu vou trazer um pouco de clareza hoje falando sobre um pouquinho sobre isso. Quem já teve um aumento de glicemia fazendo exercício físico, comenta aqui no chat, levanta a mão, enfim, só para eu entender. Eu coloquei uma enquete lá no Stories, assim, mais de 30 pessoas responderam que já foram treinar e se surpreenderam com o fato de que, ao invés de baixar a glicemia, aumentou a glicemia. Tá? Então, isso acontece de uma maneira muito recorrente e a gente precisa saber lidar com isso, porque a gente precisa treinar com a glicemia dentro da zona alfa. Tá? Então, isso é muito importante. Então, vamos falar, né? Qual que é o tema da aula de hoje? Confirmem para mim se o Zoom tá ok, se vocês estão conseguindo enxergar direitinho, tá? Isso é importante para mim. Então, por que alguns treinos de musculação aumentam a glicemia ao invés de baixar, né? Ao invés de baixar. Então, a gente vai entender o papel dos hormônios do estresse durante o exercício físico, a gente vai entender quando a musculação pode elevar a glicemia e o que fazer para evitar isso, e estratégias práticas para que você consiga treinar sem prejudicar o teu controle glicêmico. O nosso objetivo aqui é treinar dentro da zona-alvo para trazer mais performance e mais controle glicêmico, tá? Então, a gente precisa entender como que a gente mantém essa glicemia dentro da zona-alvo, tá bom? Então, vamos lá, né? Situação comum após a musculação, até mesmo durante a musculação, a glicemia subiu um pouquinho. Subir um pouquinho ou subir um pocão, a ponto de gerar uma hiperglicemia. Isso acontece, tá? Dependendo da intensidade do exercício. Então, como eu falei, né? As pessoas acabam se perguntando, será que eu fiz alguma coisa de errado? A musculação não serve para quem tem diabetes, para diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Então, o objetivo da aula é explicar o motivo, por que isso acontece. Entendendo e contextualizando esse motivo por trás, a gente começa a entender as coisas, né? Então, mostrar estratégias práticas e dar confiança para que você consiga treinar. Hoje eu fiz um atendimento com um paciente que acabou de entrar em um dos programas e ele parou, ele era super ativo, e ele simplesmente parou de fazer exercício físico porque ele teve uma hipoglicemia. E aí ele está mais de 3 anos sedentário. Então, imagina, se você para de fazer por conta de uma hiper, ou então por conta de uma hipo, o quanto que o seu tratamento não poderia avançar se você tivesse tido, né, o conhecimento necessário para que você pudesse evitar uma hipo ou uma hiper durante o exercício físico. Então, esse é o nosso objetivo aqui, dar confiança, te dar o conhecimento para que você consiga aplicar de forma segura e eficiente. Tá? Então, vamos entender o que acontece com a glicemia no exercício de força. Entenda que exercícios de força, eu coloquei aqui como musculação, o principal tópico da aula, mas vamos entender que exercícios de alta intensidade e curta duração têm uma tendência de alta na resposta glicêmica, tá? Mas o tema da aula aqui é a musculação, a gente vai falar sobre musculação. Então, o que acontece? Durante esses exercícios de alta intensidade e curta duração, como é um exercício de força, a
a liberação de hormônios contrarreguladores da ação da insulina. Quais são esses hormônios? Adrenalina, noradrenalina, cortisol e glucagon. Principalmente esses 4 hormônios quando a gente está fazendo exercícios de alta intensidade. Então, o que acontece, né? Adrenalina e noradrenalina. Eles aumentam a frequência cardíaca e estimulam o fígado a liberar glicose. Gente, uma coisa importante. Dentro do nosso fígado existe o armazenamento de glicose hepática. E quando a gente está trabalhando em alta intensidade, o nosso corpo ele precisa performar. E para que a gente consiga performar, a gente precisa ter energia. Se a gente, e o nosso corpo ele é muito eficiente e muito inteligente nesse ponto. Se a gente está trabalhando em uma alta intensidade, a gente precisa de uma energia suficiente para performar nessa intensidade. O que o corpo faz? Libera hormônios para que esses hormônios cheguem lá na porta do fígado e fala: fígado, olha, a gente está trabalhando em alta intensidade, a gente precisa de energia para conseguir manter essa alta intensidade. Aí o que o corpo faz? Libera, faz com que essa liberação dessa glicose que está lá no fígado parada seja liberada na corrente sanguínea. E acontece 2 movimentos super importantes aqui. Há essa liberação desses hormônios na corrente sanguínea, que são contrarreguladores da insulina, ou seja, deixa a insulina mais lenta. Em contrapartida, está acontecendo uma liberação de glicose. Então, tua glicemia fica mais alta e a tua insulina fica mais lenta. Ou seja, hiperglicemia, tá? E isso acontece em pessoas que não têm diabetes. Isso aqui é uma resposta fisiológica natural do nosso corpo quando a gente está trabalhando em alta intensidade. Então, eu que não tenho diabetes, quando eu estou trabalhando em alta intensidade, há um aumento significativo na minha glicemia. Eu até compartilhei isso com a comunidade que eu tenho lá com os meus pacientes, essa semana que eu fui fazer um treino de corrida, na corrida, e aí eu trabalhei em alta intensidade, e aí aumentou a glicemia. Tá? E eu não tenho diabetes. Então, uma resposta natural fisiológica do corpo. A grande diferença é que meu pâncreas vai lá e secreta a insulina necessária para esse aumento para minha glicemia voltar para a zona alfa. E aí, em contrapartida, você que tem diabetes, você precisa aplicar essa insulina. Ou utilizar outras estratégias do exercício físico para voltar essa glicemia para dentro da zona alfa. O cortisol, ele aumenta a disponibilidade de energia e o glucagon, ele estimula ainda mais a liberação de glicose pelo fígado. Quem aqui já ouviu falar sobre o glucagon? Alguém tem ideia do que significa o glucagon? Se alguém quiser falar... e a Luana respondeu, olha só. O glucagon, em casos de hipoglicemia severa, ele é utilizado para fazer com que a glicemia aumente, que a gente saia daquele cenário de hipoglicemia o mais rápido possível. Então, ele é um hormônio ao contrário da insulina. Tá? Então, a insulina faz com que a porteira da célula se abra para que a glicose consiga entrar. O glucagon é diferente, ele estimula a liberação da glicose pelo fígado. E aí faz a tua glicemia aumentar. Tá? Então, tem até em farmácias, tá? Para comprar seringa de glucagon para ser aplicada em hipoglicemias severas, tá? Resultado disso tudo que eu falei, dessa liberação de hormônios, né? Mesmo sem comer nada, o fígado, ele libera essa glicose no sangue para garantir essa energia rápida, para que você consiga performar durante o exercício físico, tá? Então, é isso que acontece, esse é o motivo por trás da liberação, porque que aumenta a tua glicemia. E aí a gente precisa entender a grande diferença em relação ao exercício aeróbio. Então, exercícios aeróbios, né, de característica de baixa intensidade e longa duração, por exemplo, uma caminhada mais tranquila, um andar de bicicleta mais tranquilo, uma corrida leve, isso vai proporcionar uma resposta glicêmica de tendência de queda. Tá? Então, por quê? Porque usa a glicose do sangue e o glicogênio muscular, ou seja, essa glicose que está no sangue, ela é utilizada como fonte de energia pelo músculo. E aí há uma absorção de uma maneira muito mais rápida. Então, a tendência desse tipo de exercício é fazer com que a tua glicemia caia, né? Tenha uma tendência de queda. Agora, exercícios de força, exercícios intensos, esportes coletivos, ou então esportes individuais como lutas, né? Musculação, HIIT, crossfit,
Isso vai fazer com que vai ativar a adrenalina e o cortisol, o fígado vai liberar a glicose e a glicemia tem uma tendência de alta. Então, assim, quando vocês aprendem sobre contagem de carboidrato, vocês aprendem que quando vocês têm esse conhecimento, vocês entendem que o carboidrato ele tem um tipo de absorção, a gordura tem outro tipo de absorção, a proteína outro tipo de absorção. E aí a gente precisa, e dentro dos carboidratos, a gente tem os carboidratos simples, a gente tem os carboidratos complexos, e a absorção muda um pouco. E a gente precisa colocar a quantidade de insulina correta para aquele tipo de alimentação. Por quê? Porque dependendo, se a gente colocar mais insulina, a gente pode gerar uma hipo, se a gente colocar menos insulina, a gente pode gerar uma hiper. Então, a quantidade de insulina precisa ser assertiva. No exercício físico, é a mesma coisa. Então, dependendo do tipo do exercício, vai aumentar a glicemia. Dependendo do tipo do exercício, pode diminuir a glicemia. Nem sempre vai diminuir no momento do exercício, tá? Então, isso é importante deixar muito claro. Isso não quer dizer que esses tipos de exercício de força eles são prejudiciais, não, pelo contrário, eles possuem maior benefício a longo prazo no controle glicêmico do que apenas os exercícios aeróbios, tá? E uma coisa que a gente precisa deixar bem clara aqui é que quem manda na resposta glicêmica não é o tipo do exercício em si. Veja bem, quando eu falei que eu fiz a corrida, eu trabalhei em alta intensidade, a minha glicemia subiu, mesmo sendo corrida. Porque quem manda no exercício, anota isso, tá? Quem manda na resposta glicêmica não é o tipo do exercício, não é a característica do exercício. Se é corrida, se é musculação, enfim. É a intensidade desse exercício. Então, se eu estiver fazendo um HIIT na esteira, correndo na esteira, em uma velocidade muito alta, com um curto período de descanso, eu vou fazer com que a tendência glicêmica seja de alta, tá? Então, isso é muito importante a gente entender. Se eu estiver caminhando numa velocidade mais leve, mais tranquila, na esteira, a tendência vai ser de baixa, tá? Até uma corrida leve vai ter uma tendência de queda da glicemia. Veja, é o mesmo movimento. Corrida mais intensa, corrida mais leve. Porém, com respostas glicêmicas e tendências glicêmicas opostas, diferentes. Então, quem manda na resposta glicêmica não é o tipo do exercício propriamente dito, e sim a intensidade dele. Então, quando eu falo que intensidade e volume de treino importa, é exatamente isso. Por quê? Cargas muito altas e séries curtas. O que quer dizer isso? O que significa isso, né? A gente tem uma grande descarga de adrenalina, então um aumento glicêmico mais acentuado. Mas quando eu falo carga muito alta e séries curtas, isso quer dizer o quê? Que eu estou falando desde o início dessa aula. Alta intensidade e curta duração, tá? Então, quando eu trabalho com cargas mais altas, com repetições mais baixas, eu estou trabalhando em alta intensidade e curta duração na musculação. Isso quer dizer que a tendência glicêmica vai ser de alta. Ao contrário de que treinos moderados, né? Vamos colocar aqui 15 a 20 repetições, muda, porque eu vou estar trabalhando em baixa intensidade e longa duração. Perceba que aqui já muda, porque se eu colocar uma carga menor e fizer mais repetições, eu vou estar trabalhando em uma intensidade baixa com uma longa duração. Então, a resposta glicêmica aqui vai ser de queda, mesmo fazendo musculação, comprovando o que eu havia falado sobre a intensidade do exercício. Veja que é o mesmo exercício, você está fazendo, sei lá, supino, mas há uma diferença de fazer um supino com uma carga que você consegue fazer 6 repetições apenas e falhar na 6ª repetição, e uma carga que você consegue fazer 20 repetições, tá?
Então, a resposta glicêmica vai ser diferente. Você pode testar isso, tá? Testa isso, depois me manda lá no Instagram, Hanna, testei o que você falou lá na aula, realmente, é verdade, isso acontece. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender. E como que a gente percebe a intensidade desse exercício, da intensidade dessa musculação? Porque quando eu falo sobre intensidade, às vezes fica muito confuso a gente entender o que é alta e o que é baixa intensidade dentro da musculação. Então, eu trouxe essa imagem aqui para que a gente tenha um pouco mais de clareza em relação a isso. Então, olha só, quando a gente está realizando o treino de musculação, quando que a gente sabe que é uma intensidade mais leve, um esforço leve? Você consegue fazer mais 5 repetições daquele exercício, tá? Agora, um esforço médio, né? Uma intensidade mais moderada, está ficando mais difícil. Você consegue fazer mais 3 repetições com aquela mesma carga, tá? Quando o esforço fica um pouquinho mais alto, você consegue fazer mais 2 repetições. Quando ele começa a ficar alto, você consegue fazer uma repetição. E aí, muito alto, alta intensidade, você faz talvez mais uma repetição. E assim, altíssima intensidade, você não faz o esforço máximo, você não consegue fazer mais nenhuma repetição. Essa percepção subjetiva de esforço, ela é muito importante. Porque, por exemplo, eu faço supino hoje, a barra tem, lá na academia, tem 20 quilos, e eu coloco 7,5 quilos cada lado, totalizando 15 quilos de peso, mais 20 de barra. Então, 35 quilos no supino reto. Isso, para mim, pode ser leve, mas para outra pessoa pode ser muito pesado, pode ser um esforço máximo que ela não consegue fazer nenhuma repetição. Então, por isso que o treino do colega, o treino do amiguinho, ele não pode ser igual ao seu, porque é muito individual. Essa percepção subjetiva de esforço, ela é totalmente individual. Então, você tem que entender e conseguir fazer essa reflexão. Será que nesse exercício de agachamento, eu consigo fazer mais quantas repetições? E aí você pode, depois que acabar essa aula, eu sempre envio o material da aula. Você tem acesso a esse mapa mental? Tira print dessa tabelinha, guarda esse material contigo, leva para a academia, anota no dia dos exercícios que você vai fazer. Isso vai trazer muito mais clareza para você. Porque, por exemplo, se você estiver com a glicemia alta no dia específico, e você não tem tempo para fazer aeróbio, para fazer ela baixar, você vai fazer o quê? Nossa, eu vou aumentar as repetições. Eu vou fazer 15 a 20 séries aqui dos exercícios de musculação e vai ter uma tendência de queda. Mas aí você só sabe disso tendo essa percepção subjetiva de esforço, entendendo a intensidade do exercício. Com essa tabelinha aqui, é uma orientação geral. Você precisa pegar essa tabela, as informações dessa tabela e colocar na tua prática. E anotar, para ver o que faz mais sentido para ti. E aí você coloca esforço leve, né? Moderado e intenso. De cada tipo de exercício que você faz na academia, agachamento, supino, stiff, extensora, flexora, leg, enfim, independente do exercício que você faz, anota a carga e a zona de repetição. Receita: quanto menos repetições e mais carga, tendência glicêmica de alta. Quanto menos carga e mais repetições, tendência de queda na tua glicemia, pensando na musculação. Tá? Então, isso é importante a gente deixar bem claro. Isso é bem importante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a insulina circulante no momento do treino. Eu falo muito sobre insulina ativa lá no meu Instagram, sobre a preocupação de se realizar exercício aeróbio com insulina ativa. Por quê? Quando a gente pratica um exercício aeróbio de baixa intensidade, a tendência vai ser de queda, correto? Como eu já havia falado aqui. Quando a gente tem uma grande quantidade de insulina ativa circulando, a gente potencializa a ação dessa insulina. O exercício físico de baixa intensidade já vai puxar essa glicose do sangue. Com a insulina ainda, a gente potencializa a ação dela. E aí a queda glicêmica acontece de uma maneira muito mais rápida e aí a hipoglicemia acontece. Agora que no treino de força muda um pouquinho, tá? Então,
A gente precisa entender que, se você já percebeu, isso percepção sua, dados, anota sempre que for treinar. Você foi treinar uma semana inteira, você percebeu que a tua glicemia sempre aumentou ao ponto de gerar uma hiperglicemia durante a musculação. Você não tem tempo de... Quais são as estratégias que a gente pode fazer para manter essa glicemia dentro do alvo? A primeira, ir para os exercícios aeróbios de baixa intensidade, para ter essa redução. Agora, se você não tem essa possibilidade, a gente precisa analisar a quantidade de insulina, porque muitas vezes a orientação que é passada para você é que na tua alimentação pré-treino você deve fazer uma redução dessa dose, pensando principalmente se o exercício físico for aeróbio. Agora, se for um treino de força pesado, com baixas repetições e altas cargas, talvez não seja interessante reduzir essa dose. Porque com a insulina circulando, a gente vai conseguir fazer com que aquela glicose que vai ser liberada na corrente sanguínea seja utilizada por essa insulina e aí compense. E aí não gere a hiperglicemia. Então, se há pouca insulina ativa no corpo e a glicose que é liberada pelo fígado, ela não vai conseguir entrar com tanta facilidade assim nos músculos, tá? E aí você vai perceber que vai ficar com uma tendência glicêmica mais alta mesmo. Isso explica porque alguns pacientes terminam o treino de força com hiperglicemia, tá? Porque não consegue fazer esse ajuste, não consegue ter essa percepção, não anota, não consegue fazer esse ajuste de uma maneira muito mais assertiva e significativa, tá? Então, isso é muito importante. A Sociedade Brasileira de Diabetes, quando a gente entra na parte de exercício físico, quando a gente entra na parte de alta intensidade, em ajuste de dose de insulina, eles recomendam, quando a intensidade for alta, não fazer a redução, tá, dessa dose de insulina. Mas, quando essa orientação ela é assertiva para você, quando você entendeu que é intensidade alta para você, você precisa ter clareza do que é intensidade alta. Porque aí você consegue esperar com que a tua glicemia aumente. Porque se você não estiver trabalhando, você acha que está trabalhando a intensidade alta, você não está trabalhando a intensidade alta, a chance de você ter uma hipoglicemia é grande. Então, qual que é o grande segredo aqui? Autoconhecimento. E para você adquirir esse autoconhecimento, você precisa testar, anotar e validar. Então, o diabetes o tempo todo é teste, anota os dados, faça um diário glicêmico. Nesse dia eu treinei superior, minha glicemia antes era essa, durante era essa, depois foi essa. Qual foi a minha alimentação pré-treino? Qual foi a quantidade de insulina que eu utilizei nessa alimentação pré-treino? E aí a gente vai destrinchando e vai encontrando padrões para que a gente seja cada vez mais assertivo. É isso que eu faço com os pacientes. Tá? A gente vai aprimorando a rotina, entendendo a rotina, para que a gente entenda se aquele exercício de alta intensidade, se aquela carga realmente está sendo alta intensidade para o aluno. Tá? Então, isso é muito importante, porque se não estiver sendo de alta intensidade, a tendência glicêmica não vai ser de alta e vai ser de queda. Tá? Efeitos posteriores ao treino. O que acontece depois de treinar, tá? Mesmo que a glicemia tenha uma tendência de alta durante o treino, o efeito no pós-treino, ele é benéfico. Por quê? O exercício físico, por si só, ele é hipoglicemiante. Por mais que você tenha um aumento na tua glicemia de forma momentânea, a longo prazo e depois, ele vai ter uma tendência de queda na tua glicemia e de estabilidade glicêmica. Tá? Então, o efeito posterior ao exercício físico, ele é muito benéfico, porque a musculação pode aumentar a sensibilidade à ação da insulina por até 48 horas. Tem noção que nenhuma outra possibilidade consegue fazer o que o efeito do exercício de força consegue fazer? E isso vai depender claramente
da intensidade e do volume desse treino, tá? Os treinos migué aí, que as pessoas acabam fazendo, não treinando da forma correta, enfim, fazendo tudo de forma aleatória, então, copiando o treino do outro, a gente não vai ter o efeito que a gente poderia ter. Então, por isso que a recomendação é, dependendo da intensidade e do volume desse treino, é interessante que você não fique mais do que 2 dias seguidos sem fazer exercício físico, porque aí o teu tratamento muda. Eu tenho certeza que vocês já perceberam no dia a dia de vocês o quanto o tratamento, no dia que você faz exercício, é de uma forma, e no dia que você não faz nada de exercício, é de outra forma. Um dia você está muito mais sensível à sua insulina, outro dia você está muito mais resistente. Então, a orientação é, com a possibilidade do efeito ser prolongado por até 48 horas, a orientação é não ficar mais do que 2 dias seguidos sem fazer ou praticar nenhum tipo de exercício físico, porque você perde esse efeito prolongado. Tá? Então, essa é a orientação. Isso significa que a glicemia tende a melhorar ao longo do dia e noite, desde que o paciente saiba ajustar a insulina e a alimentação. Então, a gente tem que otimizar todos os pilares do tratamento. Quando a gente consegue otimizar todos esses pilares, a gente utiliza o exercício físico como tratamento. A gente utiliza o exercício físico como ponto de virada do nosso tratamento. E aí a gente consegue ter essa otimização. Porque a gente começa a fazer o corpo trabalhar para o corpo. Então, com o exercício físico de forma regular, com treinamento de força, a gente sensibiliza muito mais a ação da insulina. Sensibilizando a ação da insulina, a gente faz com que o corpo seja mais eficiente nessa retirada de glicose em excesso do organismo, do sangue, para ser utilizado como fonte de energia. Consequentemente, a tua glicemia fica mais estável. Consequentemente, a redução da tua hemoglobina glicada acontece. Consequentemente, a redução da tua dose de insulina também vai acontecer. Consequentemente, você ganha muito mais em saúde e você ganha em dinheiro porque você começa a economizar. Em insulina, enfim, em exames, você começa a ganhar muito mais saúde, você consegue ganhar muito mais vida. Então, é muito importante isso, tá? E eu quero dizer o seguinte, eu esqueci até de colocar, pelo menos exercícios de força 3 vezes na semana. Tá? 3 vezes na semana. E exercícios aeróbios pelo menos 2 vezes. Olha só esse depoimento aqui da Luana, deixa eu abrir aqui o chat para ver. Esse mês negligenciei as atividades físicas, mas quando estou regular, chego a reduzir até 5 unidades da minha insulina basal. Isso da insulina basal, porque quando a gente começa a ter muito mais consistência, a gente melhora o fator de sensibilidade e a relação insulina-carboidrato. Aí a gente começa a economizar também na insulina rápida. E você viu, né, Luana, como a gente consegue ter essa resposta muito significativa em relação ao exercício físico, como é uma resposta imediata, como é uma resposta rápida. Então, isso já gera um impacto totalmente diferente, mês a mês, semana a semana, dia a dia, tá? Então, você consegue perceber isso de uma forma bem efetiva na tua rotina, tá? A prioridade, gente, sempre vai ser o exercício de força. Então, se você conseguir colocar mais vezes o exercício de força, vai ser melhor. Obviamente que os dois em conjunto, tá? Na tua semana tem que estar dividido entre exercício de força e exercício aeróbio para que a gente tenha os benefícios completos do exercício físico, tá? Tanto força quanto aeróbio, cada um tem seu benefício específico e vai agregar para a nossa saúde de uma maneira diferente. Então, mas a prioridade, se você conseguir realizar mais vezes exercício de força, vai ser bem melhor. E utilizar os exercícios aeróbios também a favor do teu tratamento, principalmente depois das tuas refeições. Se você fizer uma caminhadinha, polichinelo, agachamento, enfim, skipping, levantar o joelho para cima e para baixo, depois das tuas alimentações, de forma leve, bem tranquila, você potencializa a ação da insulina e você reduz o pico, tá, dessa alimentação. Reduz ainda mais.
e você utiliza esse carboidrato que foi ingerido pela alimentação, né? Como fonte de energia para esses movimentos que você está realizando. Então, a gente consegue diminuir o pico. Então, utilizar o exercício físico a favor do tratamento como tratamento, não como opção de escolha, é fundamental, é a virada de chave que você precisa para o seu tratamento, tá? Então, isso aqui é muito importante. Quem faz sabe do que eu estou falando, sabe dos resultados, sabe do benefício e sabe o que ele proporciona. Então, isso é muito importante. Agora, eu quero colocar algo mais prático aqui, tá? O que fazer na prática? A gente já explicou o motivo, a gente já explicou por que acontece, eu já expliquei como que isso pode acontecer de acordo com a intensidade e volume, mas agora eu quero te mostrar algumas ações práticas que você pode fazer no teu dia a dia, já começando hoje, se você sair daqui e for treinar, ou então amanhã, quando você for treinar, para que você evite a hiperglicemia durante o exercício físico. Eu separei aqui em 4 passos básicos e principais que você deve fazer, tá? Anota, já faz isso no próximo treino. Primeiro de tudo, a gente precisa avaliar a glicemia pré-treino. Se a gente não sabe como está o valor dessa glicemia antes de treinar, a gente vai treinar assim, ó. A gente deixa o acaso. A gente deixa a nossa glicemia ao acaso. A gente deixa a nossa segurança ao acaso, tá? Então, a gente não pode trabalhar dessa forma. Imagina uma costureira trabalhando no escuro. Não trabalha. Então, a gente precisa saber esse valor de glicemia pré-treino para a gente entender. Eu vou começar com aeróbio, eu vou começar com força, eu vou ou não aplicar uma insulina para correção, para ir para o exercício de força, eu vou ter que comer alguma coisa, né? Então, o ponto de partida é entender essa glicemia pré-treino, porque essa glicemia pré-treino vai nos dizer o que a gente vai fazer depois, tá? Então, isso é muito importante. Se já estiver alto, se já estiver em hiperglicemia, ou seja, acima de 180, o treino de força pode elevar ainda mais se você não fizer absolutamente nada, tá? Então, se você não for pro aeróbio, se você não aplicar insulina, o exercício de força, se for feito em alta intensidade, vai aumentar mais ainda. Aí não é benéfico. O que a gente tem que fazer? Trazer essa glicemia de volta para dentro da zona alta. E existem algumas estratégias, tá? Primeiro que eu te falei, priorizar o aeróbio leve, tá? Para que você consiga ter essa tendência de queda novamente e volte a ter a glicemia dentro da zona alta. Segunda opção, corrigir com insulina. Pode ser meia unidade, para quem tem a caneta de meia unidade nessas horas funciona demais. É uma dose bem conservadora, segura para que a gente aplique, tá? Mas de acordo com o protocolo, de acordo com a orientação médica ou com o profissional de saúde, tá? E entendendo, novamente, você só vai fazer essa correção com a insulina se você entender a intensidade do exercício que você está fazendo. Porque aí sim, se você for realizar um exercício de alta intensidade, você não tem tempo para fazer o aeróbico, vamos supor, nem para trabalhar em grandes repetições e baixas cargas. Então, vou aplicar a insulina, tá? Mas aí eu tenho que ter certeza que aquele treino realmente aumenta a minha glicemia, tá? Para conseguir essa insulina dar conta de não aumentar mais ainda, tá? Então, isso é importante. Outra opção aqui é combinar os exercícios no mesmo treino. O que eu digo, o que eu falo? Então, por exemplo, 2 exercícios de força, aí você vai lá e faz 2 minutos, não, de 2 a 3 minutos na esteira, por exemplo. Esteira, bicicleta, né? Ou o elíptico, remo, enfim, o que você mais gostar de aeróbio. Aí você pode intercalar a cada 2 exercícios de força e para um aeróbio para fazer com que essa glicemia fique mais estável e saia dessa zona de hiperglicemia, tá? Faixa ideal aí, para que a gente tenha um trabalho performático, né? Seguro e que você consiga performance dentro do treino. Porque assim,
Obviamente que a gente tem o objetivo de melhorar o controle glicêmico, obviamente por conta do diabetes, mas além do diabetes, a gente tem um corpo, a gente tem outros objetivos, como ganhar massa muscular e emagrecimento. E para que a gente ganhe massa muscular, para que a gente consiga emagrecer, o treino a gente tem que estar bem ajustado, a gente tem que performar nesse treino. Então, para que a gente consiga performar e para que a gente tenha um maior controle glicêmico, a faixa ideal aí de treino seria entre 100 a 160, tá? Para que a gente fique dentro da margem segura e de orientação para que a gente consiga performar. Olha lá, o número 2, combinar os treinos. Então, fazer 10 a 15 minutos de aeróbio leve após a musculação ajuda a reduzir a hiperglicemia. Então, assim, ó, você fez o treino de musculação e aí subiu durante o treino ou depois do treino, vai para a esteira, vai para a bicicleta, vai para o elíptico, vai para o remo, vai para a escada. Fica ali de cerca de 10 a 15 minutos. A tendência vai ser de queda. Aí você consegue o quê? Treinou em alta intensidade, treinou bem, performou bem o treino de musculação. Opa, começou a subir, vou para a esteira, finalizo na esteira. E aí, em vez de começar pela esteira, finaliza pela esteira, tá? Vai começar pela esteira quando? Quando já estiver bem alta ali, e aí você começa pela esteira se você não for aplicar insulina. Agora, chegou com ela dentro do alvo, e aí ela aumentou depois do exercício, logo depois, né? Aí você vai para a esteira para finalizar com ela dentro do alvo, tá? Ajuste de insulina. Deixa eu colocar aqui. Ajuste de insulina. Então, como eu falei, né? Não cortar totalmente a insulina rápida antes do treino, mas isso tem que ter a supervisão médica ou do teu profissional de saúde, pensando na intensidade alta do exercício. Vai ter essa redução de insulina quando a intensidade for baixa, tá? Pequenos ajustes podem evitar hiperglicemias bem grandes durante o exercício físico, tá bom? Ontem a paciente me mandou que ela estava com uma glicemia de 400. E aí ela estava na academia. E ela foi para a academia com esse valor, ela não tinha me comunicado. E aí ela não estava nem conseguindo fazer os exercícios porque ela estava muito fadigada, ela estava muito cansada. Orientação: bebe muita água, testa acetona, como que estão os sintomas dessa hiperglicemia, que senão a orientação vai ser o ambiente hospitalar, né? Mas ela estava com os sintomas mais ou menos controlados, não tinha acetona, então a recomendação foi fazer exercício de baixa intensidade. Ela aplicou, né, a insulina para que ela conseguisse fazer essa redução e também caminhou ali cerca de 10 a 15 minutos, o que potencializou e a gente conseguiu voltar para dentro da zona alvo em menos tempo do que se só fosse utilizar a insulina para isso, porque a gente sabe que a insulina demora muito mais, e o que eu costumo falar é que não tem fiasp no mundo que faça o mesmo efeito que uma caminhada faz em pouco tempo na redução da glicemia, tá? Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência, tá? O quarto passo, monitorar durante e após. Se você utiliza sensor, fica muito mais fácil, porque você consegue observar as setas de tendência, né? E o gráfico ali. Então, você consegue utilizar. Eu não colocaria, eu coloquei 2 horas aqui, mas se você tiver disponibilidade, já começa a fazer essa verificação 1 hora depois, 2 horas depois, para entender como que a tua glicemia está reagindo, tá? Monitorar, muitas pessoas falam, Johanna, mas não pode monitorar só antes e depois? Olha, poder pode, e se você tem poucas fitas, né, talvez essa seja a sua realidade, mas se você quiser entender mais a fundo como o exercício físico realmente está impactando na tua glicemia, essa verificação de glicemia durante é muito importante, porque ela vai nos dizer o que a gente vai ter que fazer. Porque imagina, subiu muito durante o treino, mas eu só faço a monitorização depois, eu poderia ter evitado uma hiperglicemia. Ou então já está com uma tendência de queda, opa, eu vou comer alguma coisinha aqui para evitar uma hipo, do que parar de vez e acabar com o treino. Então, essa monitorização durante o exercício, ela se torna extremamente importante. Tá? Então, quem tiver condições, quem faz ponta de dedo, realizar durante, vai ser muito importante, tá? Então, é isso que a gente tinha para falar sobre por que alguns treinos de musculação, né, podem
aumentar a tua glicemia, tá? E eu quero dizer o seguinte, alguém tem alguma dúvida? Coloca o chat aí, fica à vontade, ou então abre o microfone, pergunta, abre a câmera, enfim. Vocês têm total acesso à minha pessoa para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter durante a realização dos treinos de vocês, tá? Se ninguém tiver alguma dúvida mais específica, eu gostaria de dizer que comenta para mim como que foi essa aula lá pelo meu Instagram, ou então me manda no WhatsApp, enfim. Me dá esse feedback. Esse feedback ele é muito importante para eu entender como que está acontecendo essa aula, se vocês estão conseguindo aprender, para eu continuar fazendo isso. Perceba que é um encontro semanal, totalmente gratuito, com um profissional de saúde, onde vocês podem tirar qualquer dúvida que vocês tiverem do tratamento. Vocês sabem que isso aqui é realmente algo que dificilmente outros profissionais fazem. Eu estou disponibilizando um tempo da minha semana, toda semana, para estar aqui com vocês. Então, eu preciso muito do feedback de vocês para que a gente consiga evoluir cada vez mais. E se você quiser entender como está o teu tratamento, entender quais são os pontos, os pilares, as ações que você já está fazendo que está dando certo, e as ações que estão travando, está dificultando o teu tratamento, você ainda não entende como que isso está acontecendo, faça o cadastro do mapeamento estratégico da glicada, para que você tenha conhecimento do que você está fazendo, está realmente ajudando a melhorar o teu tratamento, e quais são os pontos de travamento, quais são os pontos de dificuldade que estão dificultando o avanço no teu tratamento. Isso vai ser muito importante para que você tenha clareza do que fazer, para que você consiga reduzir a tua hemoglobina glicada para baixo de 7. Então, eu recomendo muito que você faça a inscrição para o mapeamento estratégico da glicada, porque dentro do mapeamento eu vou te fazer algumas perguntas e ao final eu te dou um resultado, um gráfico, mostrando quais são os pilares que você precisa começar a agir, ou seja, além do mapeamento, além de entender o que pode dar certo, o que está dando errado, o que pode estar funcionando, eu te dou um plano de ação. Olha, começa fazendo isso, começa fazendo aquilo. Isso aqui é muito importante. Essa clareza é fundamental, tá? Então, se inscreva para que a gente possa analisar as suas respostas, para que a gente te chame, para que a gente faça uma sessão 1 a 1. Agora, se você não é inscrito, ou se você gosta dessa aula e quer me ajudar divulgando ainda mais esse trabalho, compartilhe esse link nos grupos, compartilhe esse link nas mensagens, nos directs, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Gente, é 1 hora aqui com vocês, tá? Então, isso é muito rico, isso é muito valioso. E, por fim, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, Luana, Elaine, Samara, olha, tem carteirinha aqui semanalmente, tá? Muito, muito, muito obrigado. Tayane, muito obrigado por estar aqui sempre, tá? Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, tá bom? Luana, deixa eu te responder aqui, que eu acabei de ver aqui a mensagem no chat. Quando começo pela musculação para fazer o cardio, sempre verifico a glicemia. Imagina cair da esteira por conta de uma hipo? Luana, você acredita que isso é muito recorrente? Isso acontece demais? A pessoa começa a passar mal, vários pacientes já me relataram que tem esse trauma de fazer o exercício físico por conta de uma hipoglicemia, por conta de esteira. E a esteira, ela é traiçoeira, porque ela machuca, principalmente o que está atrás da esteira. E algumas academias, olha que loucura, tem uma academia que eu dava aula aqui, a esteira, ela ficava, a parte de trás da esteira ficava por uma parede de vidro. Então, imagina se você cai da esteira, você vai bater diretamente nessa parede de vidro, enfim, o pior pode acontecer. Então, você está correta, Luana, de verificar essa glicemia durante... Eu falo que a principal glicemia sempre vai ser antes e durante o exercício, porque vai comandar as ações que a gente vai ter que fazer antes do treino, né? E durante o treino, para evitar qualquer hipo ou qualquer hiper, né? Samara, muito obrigado, tá? Nós que agradecemos. Vemos essa aula em família aqui. Muito, muito, muito obrigado, viu, Samara? Então, olha só, pessoal, fiquem atentos lá no grupo que quando eu finalizar aqui, eu já envio o material. Como eu falei, salva, tira print, leva para academia, testa, porque isso realmente faz diferença e me manda mensagem lá no Instagram ou no WhatsApp, tá bom? Quero agradecer a presença de cada um de vocês, quero desejar
ótimas glicemias. Muito obrigada pela presença. Eu quero encontrar com vocês daqui a uma semana, na semana que vem, terça-feira, às 7 horas. Um beijo e boas glicemias. Tchau, tchau, pessoal. Até terça-feira que vem.